Boa noite, irmãos. Vamos se assentar. Eu gostaria de dar alguns recados. Não. Vamos de pé lá. Tem alguns que estão aí no boletim, mas eu gostaria só de comentar algum. Nós temos o retiro de mulheres agora, dia 12 a 14 de abril. A maioria das mulheres já sabe, né? Mas se tiver alguém que não sabe, vocês podem avisar. No dia 23 de fevereiro, nós vamos ter um passeio para o zoológico de Sorocaba. Está toda a igreja convidada. Eu gostaria de ver a participação da igreja aí para esse passeio, né? Aí tem que falar com o Ivan, tá bom? Ele está com a ficha. Então, quanto antes você puder dar o nome, mais fácil para a gente saber como é que a gente vai tratar e como é que vai, se de ônibus, enfim, que a gente vai para lá, tá bom? Se vocês podem ver que deu site, tem um site novo agora da igreja, né? Tá mudado um pouquinho. Vamos ver se aí está o nosso site novo. Entrem lá, tem algumas novidades. Tem algumas coisas novas, você pode entrar lá e verificar cada uma delas. No dia 16/2, nós temos um encontro de casais, vai ser um encontro para a família. E se você também tiver só você, sozinha, tiver com o marido foi trabalhar ou a esposa foi trabalhar, né? Mas pode vir, tá bom? Então, está aberto. O pessoal falou que está aberto para todo mundo. Vai ser no dia 16/2, às 19h30 aqui na igreja. Eles querem fazer alguma coisa que interessa a família toda, tá bom? No final do culto vai ser distribuída uma agenda. Essa agenda, ela tem toda a programação da igreja e sempre que mudar alguma coisa a gente vai avisar para vocês marcarem na agenda de vocês, tá? Tem telefone aí. Principalmente, aqui no final dela vai ter uma ficha de cadastro. Preencha a ficha, põe os dados da família, pode usar a parte de trás se estiver faltando alguma coisa, porque nós temos aqui uma lista de com telefone, com e-mails. Talvez seja errado algumas coisas, a data do aniversário. Então a gente quer, esse ano ainda levar desse jeito, né? Mas para o ano que vem a gente quer que tivesse tudo certo isso aí. A próxima agenda tivesse tudo certinho. Como vai ser feito? Nós vamos entregar uma agenda dessa para cada família. E também para cada líder de grupo, líder de ministério da igreja. Ok? Então, não todo mundo vai receber. Depois, se sobrar, se você estiver interessado, aí nós podemos ver uns R$50, né, Fábio? Cada uma tá bom, né? Então, é pelo trabalho, né, Fábio? O desenvolvimento, né? Tem também dentro da Bíblia um plano de leitura anual. Tem várias coisas. É interessante você ter. Tem principalmente as datas dos nossos eventos. Aí você pode também programar a sua vida desse ano já mais ou menos dentro daquilo que a igreja tem programado também, não é? Para você poder estar conosco. Acho que é uma boa oportunidade. Então, tem várias coisas, vocês vão ver, né? Vai ser entregue uma para cada família. Já falei do novo site, novo boletim, né? Tá com formato novo, enfim. Nós vamos ter agora como é que fala? Não uma propaganda, mas um texto no jornal. Que jornal que é, Erlon? Oi? Jornal de Valinhos, sexta-feira vai sair, não é? Enfim, irmãos, nós estamos aí para esse ano, como nós colocamos aqui, um ano de revitalização, um ano
um up, né? É assim que fala? Um up, né? Na vida da igreja. Então, nós vamos falar mais disso, mas eu gostaria da participação dos irmãos, porque sozinhos não podemos fazer nada. Esqueci algum aviso? Eu creio que não, né? Não esqueça também que dentro do site nós temos a rádio. Se você fica trabalhando com um computador ou perto de um, você pode ligar e deixar lá na rádio, tem música o dia inteiro, é muito bom. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, ele diz: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que eu quero destacar nesse, que Cristo é a cabeça, ou cabeça da igreja, do seu corpo, e nós estamos aqui nessa noite como corpo de Cristo reunido, como parte do corpo de Cristo reunido, como igreja de Cristo reunida. Um momento que, como irmão, nós entramos na presença do Senhor. E antes de orar, eu gostaria de agradecer as pessoas que tiveram aí trabalhando conosco para que o nosso café da manhã acontecesse, né? Foi muito bom, nós tínhamos bastante pessoas. Gostei muito que no final, rapidinho, nós colocamos as coisas, quase tudo no seu devido lugar, né? Que cada um foi lá, pegou e ajudou. Eu acho que isso é o que vai fazer de nós uma igreja diferente, né? Até lá em cima, num comentário que a gente fez ali no canto, das pedras que estavam atrapalhando lá em cima, que são pedras pesadas, né? Quando fui pegar o carro, já não estavam mais lá, já estava tudo encostado no muro, onde a gente pode aproveitar estacionamento e tudo mais. Isso é vida em comunidade. Não precisa se ficar, tem que mandar fazer isso, mandar fazer aquilo ou qualquer outra coisa. Isso é vida em comunidade, isso é um exemplo daquilo que nós podemos ser como igreja. E eu creio que se cada vez mais isso for crescendo dentro de nós, sendo despertado dentro de nós, nós vamos nos tornar uma igreja forte, verdadeiramente uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem não veio perdeu, tinha muita coisa. Nós de manhã, né, com todo o amor, deixamos um pouco para vocês que não vieram à noite, né? A gente podia até comer mais, mas a gente pensou em vocês, não é? E a gente deixou um pouquinho, acho que tem um pouquinho sobrando aí, não tem, pessoal? Tem, né? Então vocês vão poder aproveitar um pouquinho do que tinha de manhã, tá bom? A gente, com muito amor, lembrando de vocês, e com a barriga cheia, não aguentando mais, a gente deixou um pouquinho para vocês, né? Para vocês experimentarem daquilo que tinha de manhã aí. Vamos curvar nossas cabeças, meus queridos. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos entrar na presença do Senhor. Vamos nos colocar diante do Senhor, pedir que as bênçãos dele sejam derramadas sobre as nossas vidas. Pai, diante do Senhor nós nos colocamos, ó Deus. Eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor, porque já tivemos uma manhã abençoada na tua presença, junto com os irmãos. Diante do Senhor nós pudemos participar da ceia, Senhor, e ter um momento especial também com testemunhos. Enfim, foi um momento alegre, um momento de meditar um pouco naquilo que Cristo fez por nós lá na cruz. Foi um momento todo especial e nós agradecemos a Ti, ó Deus. Agora queremos entregar também esse nosso culto diante do altar do Senhor, Pai. Como a própria palavra de culto, nós estamos aqui para adorar e bendizer ao Senhor, ó Deus. Aceita, ó Pai, o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Nós, como corpo de Cristo, que nos reunimos aqui, nessa igreja local, nós queremos entrar na Tua presença, Senhor Deus. Nós queremos derramar o nosso coração diante da Tua presença. Ouve, Senhor Deus, o clamor do Teu povo. Aceita nosso louvor, a nossa adoração. Assim nós nos entregamos diante da Tua presença. Opera as Tuas maravilhas também no nosso meio, ó Pai. Restaura, Senhor Deus, aquilo que precisa ser restaurado, a parte que precisa ser restaurada, Senhor Deus. Nós colocamos diante do Senhor e
pedimos as Suas bênçãos, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. As crianças podem subir? Não, as crianças não vão subir, desculpa. Vai ficar todo mundo aqui. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Um som de louvor encherá este lugar. Declare que este lugar é do Senhor. Exaltada em nosso meio. Aleluia, Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai. Se você está aqui nessa noite é porque tem algo preparado para você. Eu creio que é um privilégio estarmos na presença do Senhor, reunidos como irmãos em Cristo. Que você possa declarar que nosso Deus é todo poderoso. Ele é real, Ele é vivo, Ele é verdadeiro. Ele é santo, santo, santo e maravilhoso. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor.
Senhor tudo governa, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Que nós possamos declarar: grandes são as tuas obras, Senhor, todo-poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ó Rei das nações, todas as nações vão de declarar que há um único Deus, um único Senhor. Declarar que só Ele é grande, é forte, é verdadeiro. Derrame teu coração diante das mãos do Senhor, diante da presença do Senhor. Se você está aqui nesta noite, é porque eu creio que Deus quer falar no teu coração, assim como quer falar no meu. Se Deus tem preparado tudo isso aqui para você, tão especial, porque Ele te ama. Ele deu a sua vida por você, por mim, que nós possamos fazer o melhor para Ele, de nos darmos, mesmo com nossas falhas, muitas vezes momentos de lutas, de tribulações, onde não temos nem palavras para nos achegarmos na presença do Senhor. O Senhor está lá, com seu ouvido, atento a nos ouvir, com seus braços estendidos a estar falando: filho meu, vem aqui pertinho de mim, eu estou te esperando. Então venha, se achegue na presença do Senhor nessa noite. Fale: Paizinho, eu estou aqui. Escuta o meu coração nessa noite. E que nós façamos o melhor para Ele. As tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é grande. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adoram diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, Senhor, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Aleluia, Senhor Jesus, só teu nome. Só o teu nome é santo, 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 santo. Ó Pai, nós estamos aqui reunidos como irmãos em Cristo.
Que o Senhor possa ouvir o clamor que está no fundo do coração dos teus servos. Eu creio, ó Pai, que o Senhor tem algo especial para a minha vida e para a vida de cada um aqui nesta noite. Que nós possamos, Senhor, nos entregarmos por completo a Ti. Faça, Senhor, a Tua vontade em nosso meio, ó Pai. Nós nos derramamos diante da Tua presença e declaramos quão formoso és, Pai. Maravilhoso é estarmos na Tua presença, é sentir o Teu toque, é declarar que o Senhor é o único nas nossas vidas. Senhor, passeia em nosso meio, Deus. Visita, Senhor, cada coração. Visita, Senhor, as nossas vidas. Toca, Senhor, muda aquilo que não te agrada. Transforma, quebra, Senhor, se for necessário. E faça de nós vasos novos diante da Tua presença. Ó Senhor, nós declaramos que só o Senhor tem poder aqui neste lugar. Nós declaramos, Senhor, que a Tua vontade prevaleça em nosso meio, em nossas vidas. Faça, Senhor, o Teu agir aqui, em nome do Senhor Jesus. Formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche minha vida.
ofertas nessa noite. Abençoe, Senhor, cada dia, cada oferta que foi depositada no teu altar. Aleluia. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. Também queremos te agradecer por aqueles que não puderam depositar hoje no gasofilar sua oferta, seus dízimos. Que o Senhor possa estar abençoando da mesma forma e tocando, Senhor, nos corações aqui dentro. Que nós possamos, Senhor, seguir a Tua palavra, de estarmos, Senhor, revitalizando a Tua obra, a Tua igreja, a Tua palavra nessa cidade, ó Pai. Usa-nos como instrumentos nas Suas mãos. Abençoe também a diretoria, ó Pai, que eles possam estar fazendo o melhor para a Tua honra e Tua glória. Capacita, dê sabedoria para eles, que eles possam ouvir a voz do Senhor na utilização desses dízimos e ofertas no Teu altar. Nós te agradecemos por cada vida aqui presente, ó Pai, por cada que pôde, Senhor, estar te louvando e te adorando com os seus dízimos e ofertas nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz, com grande Aleluia.
nosso Deus, eu gostaria de convidar você a chegar até aqui à frente e colocar diante dele aquilo que está te fazendo pequeno, colocar diante dele aquilo que está apertando o seu coração, aquilo que está fazendo você não enxergar a grandiosidade de Deus, talvez, e confiar na provisão do Senhor, confiar nas bênçãos do Senhor, porque grande é o nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de poder, Deus de graça e majestade. Pedir para os presbíteros, já podem estar orando com os nossos irmãos, abençoando eles. Deus, nós queremos na presença do Senhor aqui essa noite, ó Pai. Porque como nós falamos no início, nós cremos que somos o corpo de Cristo aqui reunido. E a tua palavra diz: quando os teus estivessem reunidos, aí o Senhor estaria presente. E a tua presença é sinal de libertação, é sinal de restauração, é sinal de bênção, ó Pai. Assim esse teu povo se dobra diante da tua presença nessa noite e busca, Senhor Deus, diante do teu altar a solução, ó Pai. Talvez a doença está trazendo dor, sofrimento. Talvez seja o problema financeiro, problema de relacionamento, a dificuldade no trabalho, na escola. Talvez seja uma tristeza até um motivo aparente, ó Deus. Mas, ó Deus, eu quero pedir que o Senhor estenda a tua mão e esteja curando e abençoando, ó Pai, a vida desses irmãos que se dobram diante da tua presença. E que, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda doença caia por terra e toda dificuldade seja tirada. Pai, dá realmente um renovo à vida da tua igreja, à vida desses teus servos que te buscam, Senhor Deus. Dá a esse teu povo, Senhor Deus, a vitória. Dá a esse teu povo, Senhor Deus, a alegria. Dá ao teu povo, Senhor Deus, o restaurar espiritual, Senhor Deus, desses corações que estão aqui presentes, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, e no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, haja restauração, Senhor Deus. Que em nome do Senhor Jesus Cristo haja libertação. Santo, santo é o Senhor, Deus. Santo é o Senhor, Pai. Glória a Ti, Senhor Deus. Não saia do seu lugar enquanto você não receber oração. Fica no teu lugar enquanto eles estiverem louvando o Senhor. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz
voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Os gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome o céu, tu és digno do louvor. Adore ao Senhor. Cantarei. Quão grande é o meu Deus. Agora as crianças sobem ou não? Sobem. Os adolescentes também. Amém. Deixa eu só dar mais um recado que eu esqueci, o Fábio até me cobrou aqui. Nós queremos recomeçar o coral. Nós vamos estar já preparando alguma coisa para Páscoa e depois já também para o Natal, né? Para não ficar. Então eu gostaria de convidar você. Se você quer participar do coral, quinta-feira para estar aqui às 19h30. A Ana, esposa do pastor Anípes, que é lá do Nazareno, ela vai estar nos ajudando. Ela já trabalha com o coral lá há 20 anos só aqui em Valinhos. Alguns olham lá e falam, que bonito que está lá, né? É bonito, mas fazem 20 anos que ela está lá lutando com aquele pessoal lá, né? Que eu sei. Então, até o Arno falou, eles cantam umas cantatas difíceis lá.
Também, mas é porque também já fazem 20 anos que estão cantando junto, muito deles ali assim por diante. Então, gostaríamos de contar com a presença dos irmãos. Já falamos com os jovens, né, para estarem presentes também, enfim, para a gente tentar dar também uma revitalização nessa área também. Não é criar nada novo. Nossa ideia não é criar nada novo. Nós vamos até falar sobre isso. É apenas, talvez, dar uma cor diferente já ajude muito. Então, eu gostaria de desafiar os irmãos para isso. Bom, irmãos. Os irmãos estão vendo aí nosso lema desse ano: revitalizar é preciso. E eu gostaria de comentar um pouco sobre isso nessa noite, sobre qual é essa ideia e o que nós queremos. E os irmãos vão ver que não tem muita coisa que a gente quer. Mas eu andei lendo algumas coisas sobre essa questão de revitalização e enfim, isso já tem, na verdade esse era para ser o tema do ano passado, a gente até meio que quis lançar o ano passado, mas eu creio que Deus tem o momento dele de fazer as coisas, o modo dele de fazer, não é? Os irmãos até lembram, foi colocado alguma coisa na página da missão, não, da igreja, mas não virou, não era para ser. Mas esse ano tudo aconteceu de uma forma bonita. Bom, será que a nossa igreja realmente precisa de revitalização? Será que é preciso isso aí? E lendo algumas coisas, alguns livros sobre isso, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que estavam nesses livros. Também alguma coisa, claro, tudo tirado da palavra de Deus, alguma coisa daquilo que a gente já até tinha falado aqui na igreja, que nós já falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, já comentamos sobre elas aqui. Agora eu só não lembro se foi de quarta-feira, bem, foi quarta, né? Ó, você não veio, perdeu, né? Então os que vieram de quarta talvez compreendam um pouquinho mais. Não é isso não, eu creio que todos nós vamos compreender. Bom, a igreja, ela é um organismo vivo, irmãos. Ela é viva, ela não é uma coisa morta, não é uma coisa parada, ela é algo vivo. E como algo vivo, ela cresce, né? Uma flor, um animal, nós, enfim, tudo aquilo que é vivo se desenvolve e cresce. E quando isso não está acontecendo, é porque tem alguma doença, tem alguma coisa errada. Ela tem que estar crescendo, ela cresce naturalmente, não precisa se esforçar, se matar para fazer ela crescer, né? Na obra do Senhor a gente não precisa, a verdade é essa, não precisamos se esgoelar para fazer as coisas acontecer. Ela tem que acontecer naturalmente. Eu creio que Deus vai abençoando e as coisas vão acontecendo, né? E a igreja que não cresce é porque tem alguma coisa doente. Em um desses livros ele destacou, acho que 5, se eu não me engano, é isso. Você coloca para mim, Roga, 5 sinais, 5 ou 6 sinais de doenças numa igreja e que precisam. Está dando para enxergar aí, irmãos? Dá? Senão a gente apaga as luzes mais fortes, só deixa as pequenininhas, as que é mais fácil de acender depois. Primeiro delas, quando ela perde sua integridade doutrinária. Nós temos visto muito hoje isso acontecer. A igreja com uma teologia, com uma doutrina completamente errada. E algumas delas está mais preocupada na prosperidade aqui na terra do que nas riquezas do céu. Não é verdade? Basta olhar para os nossos louvores, irmãos. O que os nossos louvores falam hoje em dia? Principalmente dessa turminha aí que só está visando ganhar dinheiro aqui na terra. Eu vou ser vencedor aqui, eu vou ser bom aqui, é bom aqui. E pouco se ouve
falar das riquezas lá do céu. Pouco se ouve falar daquilo que nos espera lá no céu. É uma teologia errada. A prosperidade é bíblica, está lá. Contamos vários versículos que podem nos mostrar que o cristão ele é próspero. Mas eu também entendo que isso também acontece naturalmente na vida do cristão. Mas, infelizmente, em muitos lugares isso é enfatizado, é pregado, é insistido. Direito dos homens, né? Contra a graça imerecida de Deus. Nós recebemos uma graça que não merecíamos, irmãos. Mas existe uma teologia por aí, não, nós temos direito, eu posso exigir, então eu tenho direito. É até difícil de falar exigir, né? Não, eu tenho direito, então Deus tem que me dar. Eu chego lá na frente dele e o Senhor se vira, Deus. Estou enganado? Irmãos, é o que a gente também tem ouvido por aí. É uma teologia do aqui e agora, nos nossos direitos, se esquecendo que nós vivemos pela graça, e a graça ela se manifesta, nós estando bem ou estando numa situação ruim, a graça de Deus está se manifestando no nosso meio, irmãos. E não se ouve muito falar mais sobre isso. Intimidade com Deus, contra o trabalho na casa de Deus. Deus busca filhos. Deus busca ter intimidade com as pessoas. Muitas vezes há tanto trabalho dentro da casa de Deus que as pessoas fazem tanta coisa e não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. Em alguns lugares é assim. As dores do agora contra as dores da eternidade. Nós estamos tão preocupados, ou há uma teologia tão preocupada em, não, aqui a gente não sofre, né? Se o crente está sofrendo é porque ele está em pecado. Talvez já irmãos aqui já ouviram isso, né? Se você está sofrendo é porque você está em pecado. E assim vai. E muitos até a ponto de não se preocuparem com as dores da eternidade. Irmãos, as dores da eternidade são piores do que as dores do agora. Porque as dores do agora, elas vão passar. Mas as dores da eternidade não. O evangelho da cruz, né, que está ligado a essa questão das dores. Cada um toma a sua cruz e me segue. Que é isso? Carregar a cruz? Quem sou eu? E a gente ouve muito por aí isso aí. Então, uma das primeiras das doenças é a falta de integridade doutrinária, né, de conhecimento da palavra da verdade, de uma coisa apenas supérflua. O segundo ponto, quando sua reunião de oração está agonizando. Né? Quando uma igreja começa a não ter mais o vigor na oração, é porque ela está doente. E eu quero entender aqui que nem é tanto a quantidade nessa questão, mas a qualidade, né? A fé necessária para ver as coisas acontecendo. Reuniões de oração onde se reúne e faz lá a oração, bom, fiz minha obrigação, né? E assim acabou. E assim a gente pode trazer para o culto de domingo, né? Já fiz a minha boa ação de hoje, né? Reuniões de orações onde a gente busca mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. Está se buscando apenas as bênçãos desse Deus, mas e o Deus que nos abençoa? E a gente também corre esse risco dessa doença. E começar a chegar na presença de Deus em oração apenas buscando bênçãos. Mas a oração ela é muito mais do que isso. Oração é uma conversa com Deus. Oração é para a gente ter intimidade com Deus. Oração é para conhecer o Deus das bênçãos. Muitos se frustram porque buscam só as bênçãos. E Deus fala, não, peraí, tem algo mais, tem eu aqui. E talvez buscando uma bênção que Deus está falando, olha, essa bênção não é boa para a sua vida. Isso vai trazer problema lá na frente.
Mas as pessoas buscam muito mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção quando se reúnem em oração. O terceiro, quando a comunhão dos crentes torna-se um fim e não um meio. Nós tivemos uma manhã gostosa, mas se isso for só para nos reunirmos, só para alegrarmos e assim por diante, não, ela não pode ser um fim, ela tem que ser um meio de edificarmos a vida das pessoas, de trazermos pessoas para conhecer a Cristo, o verdadeiro Cristo. Ela não pode ser algo simplesmente para satisfazer as nossas necessidades de uma vida social. Ela tem que ter muito mais do que isso. Não que ela não tenha isso, ela tem que ter esse momento de satisfazer as nossas necessidades sociais, sim. Porque precisamos disso como seres humanos, somos sociáveis. Agora não pode ser o fim. O fim é outro. O fim é outro. E nós vamos falar no final, nós vamos falar sobre esse fim. Quando a comunhão dos crentes se torna um fim e não um meio. O quarto, quando o secularismo invade as suas portas. Segundo o dicionário, uma das definições de secularismo é sistema ético que rejeita toda forma de fé e devoção religiosas e aceita como diretrizes apenas os fatos e influências derivados da vida presente. Em palavras, deixamos de pensar na eternidade, tomando o tempo presente como o mais importante para as nossas vidas. Secularismo é isso, deixar de pensar nas coisas lá da eternidade, de viver já as coisas da eternidade e viver apenas o presente, se esquecendo que um dia nós estaremos com Cristo. E eu digo para vocês, tem muito cristão que quando estiver lá no céu, vai estar incomodado lá em cima. Porque lá ele vai ter o tempo dele para ter intimidade com Deus. Né? E aí? Se aqui na terra não consegue viver já esse momento. E o quinto, quando deixamos de plantar novas igrejas. Esse é o nosso... Eu acho que é umas doenças mais graves que enviam as nossas igrejas. Elas deixam de dar frutos. Elas deixam de plantar outras igrejas, de dar continuidade. Ela se fecha tão nela, é tão gostoso, né? Que se esquece que nós temos uma obra a realizar aqui. E que inclui plantar igreja em todos os lugares. Não é? Enfim, essas são algumas doenças. E para provar que essas doenças fazem mal, irmãos, nós podemos olhar para Apocalipse 2 e 3, que fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E Jesus disse a cada uma delas que estava errado. E aí, né, essa história das 7 igrejas, elas existiram, né, foram igrejas que existiram em determinada época. Mas também há uma corrente teológica que pensa que as 7 igrejas representam as fases que as igrejas locais passam e também que as denominações ou dentro de uma região elas passam. Começam bem, daqui a pouco acontece isso, daqui a pouco morre. Né? Então, dessas 7 igrejas, sabe o que resta delas? Nada. Só ruínas. Só ruínas. E na região onde que elas existiam, existem menos de 1% de cristãos hoje em dia. Mas espera aí, nós somos o Filho do Deus vivo, do Senhor dos Senhores. Não é isso que nós cantamos, exaltamos? Mas como é que pode então uma igreja morrer e acabar e deixar de existir? Que poder é esse que nosso Deus tem, que o inimigo vence? É sério isso, meu querido. Nós tanto da glória de Deus, do poder de Deus, e olhamos para essas igrejas, elas estão mortas. Se tivessem mortas, mas a região toda ganha para Cristo, se hoje olhássemos para lá e víssemos multidões de cristãos,
Não, menos de 1% da população. Isso é nada. Isso é nada. Hã? Menos de 1%. Irmãos, quando nós olhamos para a Europa, também não é diferente. Igrejas morrendo. Nós estamos lá agora, os irmãos sabem, com um casal missionário que tem visto muito disso. E um lugar que ainda há uma força, que é a Alemanha. Mas outros países já estão acabados. Lugares onde tiveram grandes centros, homens com autoridade do Senhor maravilhosa. Igrejas com muita gente. Muitas estão se fechando. E não muito pouco as que já morreram. E como é que pode isso? Como é que pode isso acontecer, irmãos? Mas acontece. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então nós precisamos prestar atenção em algumas coisas. E olhando nessas 7 igrejas, depois você lê em casa Apocalipse 2, 3, vocês vão ver Jesus falando, olha, vocês são bons nisso, mas estão ruins nisso. Né? Jesus tem mostrado e Jesus mostra-nos quais são os nossos defeitos. Ele exalta a nossa qualidade, mas também mostra as nossas falhas, os nossos defeitos, para que possamos agir, dar nova vida naquilo que está sendo falho. Ao olharmos Apocalipse 2 e 3, podemos ver os sintomas que levaram essas igrejas ao fracasso e, consequentemente, à morte. O primeiro deles, quando ela se aparta da verdade, quando começa a ouvir falsos mestres, falsos ensinamentos, onde a palavra viva deixa de existir para uma palavra teórica, uma palavra completamente fora, onde as coisas do mundo estão conduzindo aquilo que se prega. E já falamos sobre isso, quando falamos do aqui e agora, quando falamos dessa necessidade que as pessoas têm hoje de ficar ouvindo palavras que a levantem, né? Que façam andar para frente. Um livro de ajuda, porque o que mais se vê hoje nas livrarias evangélicas é livro de autoajuda. Livros de autoajuda. Não é só lá fora, e alguns dos nossos estão fazendo sucesso lá fora. Mas fazendo diferença nenhuma no coração das pessoas. Esse é o grande problema. Quando ela se mistura com o mundo, a igreja de Pérgamo estava dividida entre sua fidelidade a Cristo e seu apego ao mundo. Era uma igreja que queria viver com Cristo, mas queria também as coisas do mundo. Já viu aquela historinha de tentar andar, ou alguém já tentou fazer isso? Botar um pé num barco e no outro barco? Dá para pôr um pé num barco só, já é difícil. Tentar colocar os pés, um num barco, outro no outro, não tem como. Tem muitas igrejas, quando eu falo igrejas, irmãos, somos nós, não é o salão. O salão está aqui, né? Eu já falei, o salão, o dia que Cristo voltar, o diabo vai usar isso aqui, não sei para quê, mas ele vai usar. Não é? Então isso aqui é apenas um salão. Ele é um lugar especial porque nós estamos aqui hoje. Quando eu falo igreja, nós queremos estar com Cristo, mas também aproveitar tudo que o mundo oferece. Não tem jeito, irmãos, não tem como fazer isso. E a igreja de Pérgamo era uma igreja dividida entre a sua fidelidade a Cristo e o seu apego ao mundo. É só olhar em Apocalipse 2. Está marcado embaixo os versículos. A igreja de Tiatira tolerava imoralidade sexual entre os seus membros. Você vai falar, acontece, irmãos, mais do que a gente imagina. Acontece mais do que imagina. Olhem lá que tem coisas boas que Deus fala sobre essas igrejas, tá? Eu só estou falando o lado negativo, que é o que nos importa agora. Já falei o lado positivo quando nós estudamos de quarta-feira sobre essas igrejas.
quando ela não discerne sua decadência espiritual. A igreja de Sardes olhava no espelho e dava nota máxima para si. Nós somos os bons. Eu acho que esse é o começo do fim, né? Quando a gente olha para Cristo e fala: Senhor, nós já estamos aí na estatura. Olha a estatura do varão perfeito. Olha eu chegando lá. Falta aí uns 2 centímetros só. Quando não conseguimos mais olhar para a nossa verdadeira situação. Somos pecadores, carentes da graça de Deus, da hora que acordamos, porque até da noite a gente precisa da graça de Deus, irmãos. Mas aí, essa igreja não, ela não conseguia enxergar isso. E consequentemente, quando a gente não consegue enxergar, nós não enxergamos a doença. E acabamos, né? Porque a doença dá seus sinais, não dá? Ela mostra aqui, mostra acolá. Começa a falar. O nosso corpo começa a falar: olha, vai procurar um médico, porque isso aqui não está bom. Mas se a gente continua: não, que é isso, eu sou bom, logo não tem mais retorno. A igreja de Laodiceia considerava-se rica e abastada, não tinha consciência da sua doença, da sua pobreza espiritual. Jesus fala para ela: vocês são ricos, abastados, eles estavam bem de vida, né? Esse é um grande mal. E nós vamos falar um pouquinho mais disso, mas o que acontece? O evangelho chega numa família, chega numa cidade, chega numa região, há aquela primeira leva que rala, né? Aqueles que arrancam toco, aqueles que plantam, aqueles que fazem a coisa. Aí vem a segunda leva, é aquela que vai colher as bênçãos dos pais que pagaram o preço para o evangelho entrar dentro da família, ou que se mantiveram firmes, orando, jejuando, buscando a presença de Deus. Aí vem a segunda leva, só aproveita. Por quê? Porque está tudo fácil. Está tudo fácil. Então aí começa o declínio. Aí vem a terceira leva, aí já não tem mais nada. Aí não tem mais nada. Então, o evangelho chega, ele abençoa, há prosperidade sim, todo lugar há. Mas daqui a pouco, as pessoas esquecem de Cristo e se acham abençoadas porque estão bem de vida. Porque estão bem de vida, financeiramente. E essa região era uma região onde realmente eles estavam bem. Só que espiritualmente estavam acabados. Estavam doentes. Porque a confiança deles estava mais naquilo que eles tinham do que naquilo, ou melhor dizendo, naquilo que eles tinham do que em Deus. Isso acontece. Quando ela não associa a doutrina com a vida. Efésios, zelo doutrinário, mas apenas zelo, abandonou o primeiro amor. Sabe, aquela história quando você se converte, que você quer falar de Cristo para todo mundo, né? Que você não vê a hora de chegar ao domingo para você ir na igreja, você não vê a hora de ter um tempo para você ler a Bíblia, porque você não conhece nada, então você acha e sente a necessidade de conhecer, não é? É aquele desejo gostoso de estar orando, de estar buscando a presença do Senhor, de estar conversando com os irmãos, aquela coisa que arde no coração, aquela, não é? Parece que te impulsiona aquilo. Quando a igreja perde isso, ela perdeu tudo. Éfeso tinha uma boa doutrina, mas essa doutrina não era colocada em prática, não era algo assim, sabe, fervendo no coração, ardendo no coração, era algo frio. E muitos ainda estão vivendo no evangelho e estão morrendo, porque estão vivendo no evangelho apenas teórico, não um evangelho de vida. E o evangelho foi feito para ser vivido, não para se ter na mente. Não para se ter na mente. Tem muita gente que tem
até toda a palavra de Deus em sua mente, mas não tem nada no coração e não adianta. O que precisamos é ter fogo no coração. É preferível saber um terço ou 10 páginas da Bíblia e ter fogo no coração do que conhecê-la inteira e não ter fogo no coração, irmãos. E a igreja de Éfeso, o grande erro dela, a doença dela, era esse. Quando lhe faltava perseverança no caminho, quando lhe falta perseverança no caminho da santidade, é o ponto 5. Esmirna e Filadélfia foram elogiadas por Jesus, mas em algum lugar da sua carreira, da sua caminhada, se afastaram da verdade. Foram elogiadas por Jesus, uma igreja boa, mas em algum lugar elas se perderam. Deixaram de olhar para a cruz de Cristo. Santidade é olhar para a cruz de Cristo e falar, é lá que eu vou chegar. E sabe quando a gente vai chegar lá? Quando a gente deixar essa terra. Até lá é uma busca constante, é uma luta constante. É olhar para a cruz de Cristo e falar, é lá que eu vou chegar. Mas é uma busca constante, não é algo que se acontece assim. E aqui, dentro disso, também olhamos para nós, dentro daquilo que eu falei, nós não conseguimos passar para a próxima geração algo diferente, parece. E segundo aí, alguns estudos, as igrejas têm falhado em passar o bastão para frente. E dizem que a terceira geração não tem mais o mesmo ardor que tinha a primeira geração. Isso é estudo. Não é 1, 2 ou 3 que falou, não, estudaram sobre isso, viram sobre isso. A igreja não consegue passar esse ardor, irmãos. Se perde em algum lugar. Por quê? Porque ela perde a visão de santidade na cruz. Ela olha para tudo quanto é lugar, menos para a cruz de Cristo. É lá que deve haver santidade, é lá que nós vamos chegar com santidade. Irmãos, eu não quero dizer que com isso, que a nossa igreja está morrendo. Não é nada disso. Só quero mostrar que se nós não cuidarmos, se nós dermos umas de Sardes aqui, acharmos que estamos bem, não precisamos de nada, nós também podemos morrer. Também podemos morrer. Talvez não aconteça hoje ou amanhã ou depois, porque essas coisas não acontecem de repente. Elas vão paulatinamente entrando no nosso meio e vão deteriorando tudo aquilo que é de bom que foi colocado por uma geração. E tudo vai sendo deixado de lado. Eu quero dizer que se talvez passarmos um exame clínico espiritual, talvez a gente encontre algumas dessas doenças já dando sinais de manifestação, ou se manifestando, melhor dizendo, em nossas vidas, ou na vida da igreja. Eu tenho certeza disso, irmãos. Não porque eu sou adivinho, não porque eu sou um profeta, mas porque a palavra de Deus nos mostra que coisas que acontecem no nosso dia a dia, acontecem na nossa vida como igreja. E isso pode nos destruir. E depois de 25 anos, eu creio que nós precisamos restaurar algumas coisas, alguns pedaços, podemos assim, dos nossos muros. Eu não quero dizer que nós estamos destruídos, como Neemias encontrou os muros de Jerusalém, acabados com monturos. Mas com certeza há alguns pedaços que nós precisamos, talvez reerguer um pedaço, talvez acertar lá um fecho de um portão, talvez fazer uma pintura. Depois de 25 anos, eu creio que a gente precisa. Aconteceram coisas na vida da nossa igreja nesses 25 anos. Coisas boas, coisas ruins, e sempre deixam as suas marcas. Infelizmente, as ruins deixam marcas mais profundas. Por isso eu entendo que
Chegou o tempo de revitalizarmos a nossa igreja. E quando falo revitalizar, é dar nova vida. É dar Porque é isso que quer dizer revitalizar. Não é criar nada novo, inventar moda. Ah, lá está acontecendo isso, lá está acontecendo aquilo, lá aquilo outro está acontecendo. Que aconteça lá, amém, que Deus abençoe. Deus nos deu uma linha, depois eu vou falar um pouco sobre ela. E eu quero que a gente se mantenha nela, porque eu sei que aí vai nos abençoar grandemente. Irmãos, mas essa revitalização não pode, vira aí, nós vamos olhar em Neemias 3, não pode acontecer desse jeito. Essa foto caiu no Facebook essa semana, né? E acho que foi o Fábio que postou, né? É um ônibus encalhado e força pastor, né? Desse jeito essa igreja não vai, pastor sei que, mas que demora, né? Não tem jeito de fazer sozinho esse serviço não, irmãos. E até eu brinquei, né? Quando postaram no Facebook, eu postei e falei, eu conheço essa situação dos dois jeitos, não é? Literalmente, empurrando o ônibus, que várias vezes aconteceu conosco lá no Mato Grosso, e é bem assim mesmo, irmão. Não desse jeito, nessa posição, né? Mas nesse barro danado aí, essa dificuldade toda. E também em igrejas, né? Igreja, isso não dá para assim, irmãos. Revitalizar uma igreja não dá para se fazer sozinho. Nós precisamos do apoio dos irmãos, não é? E aí, vamos olhar lá em Neemias 3, que nós temos lido, tem nos mostrado. Eu não vou ler, né, Neemias 3, mas quero falar um pouco sobre esses pontos. Só vou ler um pedaço, que diz, então, Neemias 3, versículo 1 em diante, se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, reedificaram a porta das ovelhas, consagraram, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a eles edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Jacur, filho de Inri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas, e assim vai, irmãos. Vai até o final falando sobre isso. Não foi um sozinho, não foi Neemias que foi lá e fez o trabalho, houve a participação de todos. Ali tinha sacerdotes, ali tinha líderes do povo, ali tinha mulheres, no 12 vocês vão ver mulheres participando dessa obra, e que está ali na Bíblia. Esse tipo de participação é algo importante, não é? Pessoas que não moravam em Jerusalém, que eram de fora, se vocês continuarem lendo, vocês vão ver. Havia um grupo de pessoas que estavam em Jerusalém, mas não eram de Jerusalém. Podia dizer, não tem nada a ver com isso. Mas, irmãos, para algo de bom acontecer no nosso meio, nós precisamos da participação de todos. Ele não vem falar para mim que você não tem tempo, que você não pode, porque, olha, sempre um pouquinho você pode fazer. Sempre alguma coisa você pode fazer. Só um detalhe que eu estava esquecendo. Versículo 5, a parte B, diz que havia um grupo que não quis participar. Eram os nobres, né? Os nobres não podem realmente botar a mão na massa, porque, sabe como é que é, né? Nós somos nobres, então, eu não vou fazer esse negócio. Esse é trabalho dos outros. Eu quero aproveitar a bênção daqueles que vão trabalhar. Então, existia um grupinho que não quis fazer nada, tá bom? Mas, enfim, uma outra estratégia usada por Neemias, além de convocar todo mundo, e lembra que a gente falou, quando Neemias foi falar, ele falou para o povo inteiro, falou, a nossa proposta é essa, nós queremos reconstruir os muros, porque aconteceu isso, Deus dirigiu para que isso acontecesse, e aconteceu. O rei também foi bom para conosco, foi isso que Neemias falou, então o povo falou, nós vamos fazer. Irmãos, se nós queremos ver uma igreja forte, uma igreja cheia, nós precisamos da cooperação de todos. Mas tem um outro detalhe. Neemias colocou as pessoas certas nos lugares certos. Também não é assim de qualquer jeito. E se a gente for ver a história,
você vai ver que Neemias colocou as pessoas de frente às suas casas e de frente às suas residências, às suas casas ou às suas moradas. Por quê? Aí tem todo um lado estratégico. Já pensou você estar trabalhando, sei lá no Macuco, né? E tua casa, vamos dizer, é aqui nos predinhos. Aí você sabe que a qualquer momento alguém pode invadir os predinhos, porque você está fazendo algo que o povo em volta não gosta, não está gostando, né? Como é que vai estar a tua cabeça lá no Macuco, erguendo o muro na frente da casa do bem? Entendeu? E sabendo que de repente a tua família está aqui e corre o risco de ser atacada a qualquer momento. Neemias o que fez? Colocou cada um de frente ao seu lar, a sua casa, a sua propriedade. Então ele estava trabalhando e sabia que ele podia dar segurança para a sua família. Olha que estratégia boa. Porque em igreja, às vezes, as pessoas, eu vou fazer. Espera, você tem condição, você tem capacidade, Deus te chamou para isso. Nós temos que ter a estratégia certa. E Neemias colocou as pessoas certas nos lugares certos. Tem trabalho para todo mundo. Mas nós também temos que pensar nessas coisas. E Neemias fez isso. Ele colocou as pessoas certas nos lugares certos. Então as pessoas estavam trabalhando e estavam seguras, porque sabiam que podiam defender as suas casas. Ninguém, até certo ponto, né, sempre tem aquele, né, não concorda, enfim, mas ninguém estava incomodado com o que o outro estava fazendo ou não estava fazendo. Ele estava preocupado em fazer a parte que lhe cabe e fazer bem. Alguns trabalharam o dobro do que outros, mas alguns tiveram pedaços de muros mais complicados, mais difíceis de mexer, mas também fizeram. Se dispor e fazer aquilo que Deus está te chamando a fazer. E não ficar olhando, olha, eu fiz, o irmão não faz, né? Eu estou fazendo, o irmão não está fazendo. Então, além de participação de todos, nós precisamos da compreensão de todos, para que possamos colocar cada um dentro daquilo que Deus vai direcionar para ser colocado. Que ninguém se incomode com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Assim, meu querido, eu quero convidar você para que você junte a nós, para que a gente possa revitalizar a nossa igreja, para que você possa nos ajudar a revitalizar a nossa igreja. E como eu disse, revitalizar não é criar nada novo. Revitalizar sem reinventar nada. Nós não precisamos criar a roda de novo. Ela está aí, está feita. Não precisa criar. As bases continuam. Talvez a forma de apresentar o Evangelho a gente pode mudar. A gente tem que mudar. Mas as bases continuam. A verdade da palavra de Deus continua. A verdade continua. Eu gostaria de dizer a você sobre a nossa missão. Eu gostaria que... Nossa missão é essa, irmãos. É igual a igreja com propósito, sem propósito, isso, aquilo. Nosso propósito é esse, meus queridos. É pregar o Evangelho. E vai fazer esse círculo aí. Não é? Nossa missão é essa. Ir, pregar o Evangelho, batizar, ensinar e capacitar pessoas para quê? Para ir, pregar o Evangelho, batizar. É um círculo. Bom, se fizermos isso, nós temos uma igreja vitoriosa. Essa é a nossa missão. A nossa missão foi definida por Jesus Cristo. Lá em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e 18, Lucas 24, 44 e 49. Onde ele nos chama para quê? Ide, pregai o Evangelho. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os e batizando. É essa nossa função. Ir, pregar o Evangelho, batizar, ensinar e capacitar. Para quê? Para que o outro vá. Simples, não é? É isso que nós queremos. Que isso esteja no nosso coração, que isso esteja em cada encontro, em cada ministério da nossa igreja. É isso que nós queremos. Nada mais do que isso. Essa é a nossa missão.
E como vamos fazer isso? Qual é a nossa visão para fazermos isso? Que sejamos uma igreja relevante para a sociedade, ética, cultural e espiritual. Não é? Agora, para cumprir essa missão, a gente precisa deixar a nossa zona de conforto. É gostoso ser cristão, vem na igreja, né, canta umas musiquinhas, aí vai embora para casa, aí reclama com Deus que Deus não está abençoando isso ou aquilo, né, volta no outro domingo, mas não é isso. Temos que sair da nossa zona de conforto. Eu não quero que você deixe sua vida social, eu não quero que você deixe sua vida familiar, e nós vamos falar sobre isso, né? Então aguenta mais um pouquinho. Eu não quero que você faça além daquilo que tem que fazer, mas você tem que deixar a sua vida de conforto. Queremos cumprir nossa missão, sendo uma igreja em movimento, não parada, se movimentando. Contextualizar o que quer dizer isso. Nós vivemos em 2013. Não vivemos em 1997. Meu querido, para mim, igreja boa era aquela época. É simples. Igreja boa, sabe quando era? Lá em Americana, em 1900 e bolinha. É aquela que era a igreja boa. Foi lá onde eu me converti. As coisas aconteciam do jeito que nós estávamos acostumados. É um contexto. Nós temos que nos contextualizar com a nossa cidade, com o nosso povo, pregar o evangelho, que eles parem para ouvir. Eu digo sempre, não adianta eu ir lá no meio da praça e ficar gritando sobre o evangelho. Talvez um ou outro, porque a graça de Deus é tão maravilhosa. Mas, irmãos, isso já foi. Talvez lá para o interior funcione. Enfim, mas nós temos que nos contextualizar com a nossa cidade, com a situação do nosso povo, com a situação financeira do nosso povo e assim por diante. Contextualizada ao nosso tempo, exercendo um cristianismo impactante, transformador e relevante para a nossa sociedade. Que as pessoas vejam o evangelho como aí sim, como viam lá em Atos 2:47, onde as pessoas olhavam e viam de bons olhos. Muitos se agregaram porque gostaram do que eles que estavam vendo. Numa região onde Deus era algo talvez não mais visível na vida deles, principalmente entre o povo judeu, agora passa a ter vida. Isso era agradável a eles. E assim seja a nossa igreja. Mas para isso nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Não é? Nós precisamos botar a mão na massa. Agora, nós não podemos de maneira nenhuma perder os nossos valores, irmãos. E quais são os nossos valores? Sabe? A Bíblia, a palavra de Deus. A família é Deus em primeiro lugar, sua família em segundo lugar. E quando eu falo Deus, não estou falando igreja. Estou falando Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, a sua família. Né? Porque tem muita gente que quer ganhar o mundo e perde a família. Não, Deus em primeiro lugar, a família, a igreja depois. Né? E aí vai. Mas como base para nós, como igreja, nós queremos o quê? Uma igreja que conheça a palavra de Deus. Uma igreja que invista na família, que preserve a família. Uma igreja em que os ministérios sejam vivos. Não que tenha 2, 3 pessoas carregando, empurrando uma carroça de roda quadrada. Não. Uma igreja onde todo mundo... Como foi hoje de manhã? Irmãos, que coisa linda foi hoje de manhã. Maravilhoso o que aconteceu de manhã. Tá, ninguém precisou ficar falando, precisamos recolher. Não, isso aí é serviço dos diáconos. Né? Os diáconos têm que botar essas coisas para dentro. Levantou e foi embora. Não, ficaram aí. Mesmo que a gente brincou, não deixou ninguém entrar na igreja por causa da... Né, falando que a gente tinha mudado alguma coisa aqui dentro, ficou aquela... Não, puseram lá na frente, cada um guardou as mesas e tudo mais. Isso que é viver em ministérios, é que as pessoas se envolvam nos ministérios da nossa igreja. Nunca perdendo de vista missões, porque uma igreja que perde de vista missões, ela está fadada a morrer mesmo.
não tem jeito. Comunhão, como a gente teve também de manhã, e intercessão. Agora, para nós termos esses valores, essas bases na nossa igreja, que sustentam a nossa igreja, vejam que aí está como estaca que sustentam a nossa igreja, né? Que é o símbolo da nossa igreja, está em cima. Se tivermos esses valores nos sustentando, irmãos, não tem quem nos segure. Não tem diabo que pinte e borde. Eu sei que essa semana vai ter briga, né, por estar falando isso. Mas não tem diabo que nos segure. Não tem diabo que nos segure. Se nós tivermos isso como base, não tem. Vamos ter uma igreja bonita, pintadinha, bonitinha, revitalizada. Mas nós precisamos ter isso como base. Então, sem perder de vista os valores que entendemos nos darão a força e a sustentação necessária para cumprirmos nossa missão, queremos ser uma igreja tradicional, sem ser tradicionalista. E agora eu quero explicar o que é ser tradicional e o que é ser tradicionalista. Tradição é o ato de transmitir ou de entregar, sem afetar as verdades transmitidas, mas não se esquecendo que podemos transmitir essas verdades de formas diferentes, ou seja, contextualizada. Na Bíblia, vemos em 2 Tessalonicenses 2,15, vocês vão ter isso na agenda, tem, né, Fábio? Tem, Erlo? Aí vocês podem ler em casa. Em 1 Coríntios 11:2, indicações para se preservar a tradição, onde a palavra no original significa preceitos doutrinários, e está condicionada à doutrina dos apóstolos citada em Atos 2. Não vamos deixar de viver essa palavra, mas de repente precisamos contextualizar, mostrá-la de uma maneira diferente. Isso é tradição. Isso é tradição. É levar adiante essa verdade, sem mexer nessa verdade. Se não vamos levar ela pintada de verde, que é a cor mais bonita, não tem importância. Se vamos levar ela pintada de branco, também não tem importância. O importante é que ela permaneça a verdadeira palavra. Agora, o que é tradicionalismo? É o afero, o apego, ou seja, amor exagerado aos usos antigos. Filosoficamente, tradicionalismo é a defesa explícita da tradição no âmbito do espírito romântico, classificando como tradição o que se entende ser verdadeiro e não necessariamente a verdade. Né? Tradicionalismo é você manter uma forma de culto engessado de 20, 30 anos atrás, né? Que não se pode, e eu já passei em igrejas onde era só o órgão, e se você colocasse um piano, se colocasse um bateria, então era coisa do demônio, né? Era coisa do diabo. Apesar que tinha, agora melhorou bastante, mas na épocas atrás os nossos salões eram piores ainda, né? Era difícil, né? Vamos fazer um barulho danado, né? Mas, e guitarra e tudo mais. Isso é tradicionalismo, irmãos. É manter algo que a palavra de Deus não fala nada sobre isso, não se incomoda com isso. Tradição é outra coisa. Levar adiante conceitos verdadeiros, não é? Se eu levo de uma maneira ou levo de outra, não importa. O que importa é que essa verdade seja mostrada e seja vivida. Então nós queremos ser uma igreja assim tradicional. Como é a igreja Assembleia de Deus? Ela é uma igreja tradicional, na sua grande maioria. Porque ela vem numa tradição e aí nós misturamos. Ah, não, porque tradicional é aquele que não crê no Espírito Santo, não é isso? Nós entendemos? Que é onde o poder do Espírito Santo não se manifesta e assim por diante. Não. Nós somos uma igreja tradicional e o Espírito de Deus age no nosso meio. Ele move os nossos corações, Ele cura, Ele restaura, Ele fala. Nós somos sim uma igreja tradicional com toda a honra. Com toda a honra. Porque nós preservamos a verdadeira palavra de Deus. E esses eu quero lançar para os irmãos. E quero pedir a cooperação dos irmãos. Porque como nós colocamos lá no quadro, o Erlo, melhor dizendo, colocou aquela frase, estamos em reforma para melhor atendê-lo. Não é isso? Mas o atendê-lo é um L maiúsculo. Não é para atender você, é para atender a Deus.
é para atender a Deus. E se nós atendemos a Deus bem, sobra bênção para tudo quanto é lado, irmãos. E eu quero desafiar você. E dentro desse espírito de reforma, nós fizemos uma ficha de emprego, né, seu José? Está lá com o seu José. E eu queria desafiar você a pegar uma dessas fichas. E lá, deixa eu achar aqui no meio dos meus papéis aqui. Tem uma ficha de emprego, igual essa. E eu gostaria que você preenchesse. E lá tem o quê? Ficha de solicitação de serviço no reino. A IELV tem o prazer de lhe oferecer a maior oportunidade da sua vida. Ser um cristão atuante na obra do Senhor. Ali é para você colocar seu nome, seu telefone, para depois a gente conversar. E aí tem os ministérios pretendidos. Ministérios que você pode atuar. Ou que talvez você até já está atuando. Não importa. Tem também, se você é membro da igreja ou não, desde quando, né? Seu grau de instrução, isso aqui é só para a gente preencher o papel. Seu estado civil, se possui filhos, e principal habilidade referente ao ministério escolhido. Você tem uma habilidade que pode ser útil naquele ministério. Cursos que você tem de capacitação, que podem te ajudar e podem ajudar a igreja. Eu gostaria de desafiar você a pegar, para você fazer parte conosco desse projeto de revitalização. É para a igreja, mas se você ainda não é membro da igreja, você está convidado a pegar também. Quem quer um? Seu José, distribui para a gente, pede para os outros diáconos. Quem quer nos ajudar a revitalizar a igreja evangélica livre de Valinhos? Não para falar, já estou fazendo um monte de coisa, não. Ergue o teu braço, eles vão estar te ajudando. Ou ela pode ajudá-la também, ela? A distribuir? Então, se os irmãos chegou, ergue a tua mão. É uma brincadeira, irmãos, mas nós queremos levar. Agora, como eu disse, talvez a gente vai falar, olha, nós vemos que você é mais capacitado para isso. Nós queremos colocar você no lugar certo. Não é? Queremos colocar você no lugar certo. Então não deixa de pegar a sua proposta de emprego. Sabe qual é o salário disso, irmãos? Ó, o patrão falou que é muito bom. Se o patrão falou que o salário é bom, eu não vou discutir com ele. Não é? Eu sei que ele tem uma moradia. Ó, plano de carreira é bom. Plano de carreira é excelente. Né? Tem seguro-saúde. Tem seguro-saúde dos bons. Né? Não precisa tomar injeção, não precisa tomar... Irmãos, tem uma casa de repouso para os aposentados. Né? Uma casa para o repouso dos aposentados que tem ruas de ouro. Sabe o que é isso? Tem ruas de ouro. Uma casa que nunca vai acabar. É para a eternidade. Sabe, lá as pessoas que vão tratar com você, são da melhor qualidade. Então, ó, eu quero desafiar você a pegar essa ficha e colocar o teu nome aí. E põe, fala, eu quero nisso, nisso e isso. E nós vamos entrar em contato com você. Não é? Depois você pode devolver para os seus ES, para um dos diáconos. Não é? Mas não deixa de pegar. Alguma coisinha você pode fazer, meu querido. E volto a falar, o salário é bom, é ótimo, é excelente. Vamos dar cara nova a essa igreja, com todo mundo ajudando. Não vai ter esforço de ninguém, a verdade é essa. Se cada um de nós fizer um pouquinho, se a gente falar 100 quilos, é um peso, não é? 100 quilos é pesado. Agora, se eu por 100, ele se torna pesado? Não. Aceita esse desafio. Porque eu quero dizer para você que esse não é o desafio do pastor Zé Carlos, não é o desafio do conselho espiritual, esse é um desafio de Deus para a sua vida. Aí você fala, mas eu não tenho tempo para a igreja. Mas tem outros ministérios, tem ministério de intercessão.
tem outras coisas que com certeza você vai poder fazer. Ajude-nos a revitalizarmos a nossa igreja. Ajuda-nos a fazermos dessa igreja aquilo que Cristo quer que ela seja. Amém, irmãos? Conta com os irmãos? E conta ou não, irmãos? Amém? Amém. Então vamos orar ao Senhor. E eu quero convidar você que não participou da ceia de manhã, ou mesmo que você participou, não tem importância, né? 2 vezes não vai fazer mal. A estar chegando aqui à frente, enquanto o grupo de louvor vai estar tocando uma música e cantando, a estar participando conosco da ceia. Nós fazemos de manhã, irmão, foi excelente de manhã, a próxima venha que também vai ser mais ou menos no mesmo estilo, é excelente, mas queremos dar a oportunidade a você que não pôde estar conosco de manhã, a estar participando da ceia conosco. Então, vamos orar ao Senhor. Depois convido você a estar chegando aqui à frente e pegando os elementos da ceia. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que o Senhor vai dar-nos um ano de revitalização. O Senhor já tem dirigido algumas coisas, alguns ministérios, ó Pai, nós te louvamos por isso. E nesse momento, Senhor, Deus, queremos lembrar aquilo que nos motiva e aquilo que nos dá força para termos a certeza de que seremos vitoriosos, ó Pai. Porque foi a morte de Cristo Jesus que nos possibilitou a sermos usados pelo Senhor para essa grande obra, essa obra maravilhosa, ó Pai. Assim nós agradecemos a Ti, ó Pai, porque podemos participar da ceia do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, se você quer participar da ceia do Senhor, chegue aqui à frente, pega dos elementos da ceia. Você que não teve à noite, ou se teve de manhã também, se quer também, não. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu
Todos que vão participar já receberam? Então podemos comer do pão e beber do vinho. Amém. Os irmãos podem se assentar mais um minutinho, nós vamos estar orando, encerrando o nosso culto. E aí os irmãos diáconos vão estar distribuindo então eles pediram para os irmãos ficarem sentados, porque é mais fácil para eles distribuírem por família as agendas, tá bom? Então mais um minutinho, vamos estar orando, encerrando o nosso culto. Pai, diante do Senhor nós nos colocamos vez, e é tão bom, Senhor Deus, saber que podemos desafiar o teu povo e saber que debaixo da unção e do poder do Senhor há uma resposta positiva, Senhor Deus, há uma resposta de mover, e eu sei que é algo novo, Senhor Deus, maravilhoso, Senhor Deus, que pode acontecer na vida da nossa igreja, Senhor Deus. Novo sem perder aquilo que já foi feito, aquilo de grandioso e de belo que já foi feito nessa igreja, Senhor Deus. Novo de renovo, de força nova para ele, sendo de um vigor novo, de uma vida nova, podemos dizer, de um avivamento novo, Senhor. Assim nos colocamos diante da tua presença agradecido, porque sabemos que grandes coisas o Senhor há de fazer na vida dessa igreja, para que o teu reino seja tido, Senhor Deus. É por isso que estamos aqui. Queremos ver o reino do Senhor, Deus, alcançando essa cidade, esse país, alcançando esse mundo. Deus, nos ajuda, dá-nos sempre olhos abertos, Senhor Deus, para enxergarmos os nossos sintomas que podem nos levar a uma doença de morte, Senhor Deus. Ajuda-nos também como família, Senhor Deus. Ajuda-nos também a enxergarmos esses sintomas, ó Pai, para que as nossas famílias não morram, Senhor Deus, não sejam destruídas. Assim coloco cada família diante do altar do Senhor. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela presença dos irmãos, que a tua paz, o teu amor e as misericórdias do Senhor se renovem cada dia na vida dos nossos amados e queridos irmãos, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Guarde um minuto. Os irmãos vão estar distribuindo as agendas. É um para cada família e um para cada líder de grupo, tá bom?